Nossa próxima palestrante é Carolina Silveira Bonacassata Santos, farmacêutica formada em Maringá e atualmente residente na área de assuntos regulatórios. Seu trabalho, intitulado O Cenário dos Insumos Farmacêuticos Ativos, comparação entre as agências reguladoras Anvisa, EMA e FDA, será apresentado a seguir. Boa noite a todos. Meu nome é Carolina Silveira Bonarrazato Santos, sou farmacêutica residente, integrante do Programa de Residência em Farmácia Industrial, uma parceria da UniOeste com a Prate Dona Duzi, indústria de medicamentos localizada em Toledo, Paraná. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o cenário dos insumos farmacêuticos ativos, comparação entre as agências reguladoras Anvisa, EMA e FDA. Esse é o tema do meu trabalho de conclusão da residência, no qual eu fui orientada pela professora Helena Teru Takahashi Mizuta. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a EMA, European Medicines Agency, e o FDA, Food and Drug Administration, são as agências reguladoras atuantes no Brasil, Europa e Estados Unidos, respectivamente, sendo responsáveis principalmente pela aplicação das boas práticas de fabricação dos medicamentos e pela avaliação da sua qualidade, segurança e eficácia. Nós estamos acompanhando a atualização de algumas resoluções da Anvisa, com a intenção de fazer parte do PIGS, que é um esquema de cooperação entre diferentes agências reguladoras do mundo, com o intuito de promover um padrão global de inspeções de qualidade relacionadas às boas práticas de fabricação de medicamentos. A Anvisa publicou a RDC, ou Resolução da Diretoria Colegiada, número 301 de 2019, que substitui a RDC 17 de 2010 e dispõe sobre as boas práticas de fabricação dos medicamentos. Além da RDC 301 de 2019, a Anvisa publicou em 1º de abril de 2020 no Diário Oficial da União, ou DOU, algumas resoluções que constituem o que nós conhecemos como o novo marco regulatório de insumos farmacêuticos ativos no Brasil. O que são insumos farmacêuticos ativos? São compostos adicionados nos medicamentos que são responsáveis pela ação farmacológica, ou seja, são eles que são responsáveis pelo efeito esperado dos medicamentos. Então, esse novo marco regulatório é composto pelas resoluções 359 de 2020, 361 de 2020 e 362 de 2020. Essas 3 resoluções entraram em vigor em 3 de agosto de 2020, porém elas apresentam uma transitoriedade. O que seria essa transitoriedade? É o período em que a aplicação das informações que estão nas resoluções não é obrigatória, ou seja, as indústrias farmacêuticas podem optar por seguir ou não o que está disposto nas resoluções. Essa transitoriedade pode ser de até 3 anos para os produtos cujos lotes pilotos sejam fabricados até fevereiro de 2022. O que são lotes piloto? Então, antes de uma indústria farmacêutica começar a comercializar um novo medicamento no mercado, ela faz o que nós conhecemos como a fabricação de lotes piloto, que nada mais é do que você sair de uma escala laboratorial para uma escala industrial. Então, a indústria vai ver se o que ela determinou em laboratório, ou seja, se os parâmetros que ela definiu em laboratório vão funcionar bem numa escala industrial. Essa transitoriedade não se aplica para os insumos ativos constantes na RDC 57 de 2009. Então, essa resolução trata do registro de IFAs e traz uma lista de insumos ativos. E para esses insumos ativos em particular, a aplicação do marco regulatório é obrigatória a partir de março de 2021. Então, a RDC 359 de 2020 revoga a RDC número 57 de 2009 e institui o Dossiê do Insumo Farmacêutico Ativo, ou DIFA, que é um documento que traz informações detalhadas sobre o insumo farmacêutico ativo. Então, ele contém documentos administrativos, como a razão social da empresa fabricante do insumo e o seu endereço, e também documentos de qualidade,
como, por exemplo, a rota de síntese utilizada para a obtenção do insumo, as impurezas que podem estar presentes, informações com relação aos estudos de estabilidade realizados, informações com relação aos materiais de embalagem utilizados para o insumo e também seções de caracterização da molécula, incluindo análises de infravermelho, ultravioleta, ressonância magnética nuclear, entre outras informações importantes. Então, com esse novo marco regulatório, o DIFA ele vai ter que ser submetido à Anvisa de maneira eletrônica. Então, a Anvisa disponibilizou um sistema que deverá ser utilizado pelos detentores do DIFA, que no geral são as empresas fabricantes do IFA, mas isso não é uma obrigatoriedade. Então, essas empresas terão que fazer a submissão do DIFA para a Anvisa. Tanto a EMA quanto o FDA já adotam a submissão eletrônica de documentações para a obtenção do registro de medicamentos. Então, aqui nós percebemos que a Anvisa ela busca se aproximar do que já é adotado pela EMA e pelo FDA. O DIFA, que nós conhecemos aqui no Brasil, é conhecido na Europa como ASMF, ou Active Substance Master File, e nos Estados Unidos como DMF, ou Drug Master File. O FDA reconhece diferentes tipos de DMF. Então, lá nos Estados Unidos, nós temos um DMF para insumos farmacêuticos ativos, um DMF para materiais de embalagem, o que não acontece no âmbito das agências reguladoras Anvisa e EMA. Porém, as três agências reguladoras reconhecem a necessidade de um dossiê que traga informações sobre o insumo farmacêutico ativo. Além do DIFA, a RDC 359 de 2020 institui a CADIFA, ou Carta de Adequação do Dossiê do Insumo Farmacêutico Ativo. Quando a empresa fabricante do IFA submete o DIFA para a Anvisa vai analisar esse documento, vai fazer as suas ponderações e ela pode ou não emitir exigências. Quando o DIFA estiver aprovado, a Anvisa emitirá a CADIFA, que nada mais é do que uma carta que vai resumir as informações importantes sobre o IFA. Então, ela vai trazer informações como denominação comum brasileira do insumo, número do CAS, que é um número internacional de identidade do insumo, vai trazer informações com relação ao detentor do DIFA e outras informações importantes. A instituição da CADIFA no Brasil é vantajosa porque, com ela, se alguma indústria farmacêutica quiser vincular no seu pedido de registro um fabricante de IFA que já possua CADIFA, basta que ela coloque no seu processo uma cópia da CADIFA. Então, não vai mais ser necessário que as indústrias farmacêuticas enviem para a Anvisa uma cópia de toda a parte aberta do dossiê do insumo. Por outro lado, a CADIFA também vai ser muito vantajosa para a agência reguladora. Por quê? Porque ela não vai precisar mais analisar mais de uma vez o dossiê de um fabricante, considerando que se ela já analisou o DIFA e já emitiu a CADIFA, é porque esse DIFA já está aprovado. Então, a Anvisa só vai analisar novamente o DIFA caso ocorram mudanças na documentação. Além disso, a CADIFA ela é semelhante, porém não equivalente ao CEP, que é um documento existente na Europa, conhecido como Certificado de Adequabilidade às Monografias da Farmacopeia Europeia. Esse certificado indica que o insumo ativo atende ao que é disposto na sua monografia da Farmacopeia Europeia. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos que a Anvisa está buscando se aproximar do que é adotado pela EMA na Europa. A RDC 361 de 2020, por sua vez, trata da submissão do DIFA para a Anvisa em situações de registro e pós-registro. Qual a diferença entre registro e pós-registro? Então, o registro é quando a indústria farmacêutica deseja começar a comercializar um novo medicamento, enquanto o pós-registro é quando a indústria deseja comunicar à agência reguladora com relação a alguma mudança que ocorreu ou com relação à produção do medicamento ou mesmo com relação ao insumo farmacêutico ativo. Então, vamos supor que a indústria farmacêutica tenha registrado para o seu medicamento
o fabricante de insumo ativo A, e agora ela quer incluir o fabricante B. Para ela fazer essa inclusão, ela terá que submeter na Anvisa um pós-registro. E a resolução que rege o pós-registro, de acordo com o novo marco regulatório, é a RDC 361 de 2020, que, por sua vez, altera as resoluções 200 de 2017, que é a resolução que trata da obtenção do registro de medicamentos novos, inovadores, genéricos e similares no Brasil, e altera também a RDC 73 de 2016, que é a atual resolução que trata dos pós-registros de medicamentos. A terceira resolução que compõe o marco regulatório é a RDC 362 de 2020, que trata da obtenção do certificado de boas práticas de fabricação de IFAs e também institui um programa de inspeção para empresas internacionais fabricantes de IFAs. Então, com o marco regulatório, os fabricantes de insumos ativos terão que obter o certificado de boas práticas a fim de demonstrar que o insumo é fabricado seguindo suas boas práticas de fabricação. Como que esses certificados serão obtidos? Eles serão obtidos por meio de inspeções realizadas pela agência reguladora nessas empresas fabricantes de IFAs. Então, a Anvisa vai até essas empresas, vai fazer auditorias de qualidade e, se tudo estiver de acordo com as boas práticas de fabricação, ela emitirá o certificado de boas práticas, que será necessário para que as indústrias farmacêuticas obtenham o registro de medicamentos. Então, no Brasil, o registro de medicamentos ele só será concedido na presença de CADIFA e CBPF válidos. Então, aqui nós vemos a preocupação que a nossa agência reguladora está tendo em aumentar o controle sobre os insumos farmacêuticos ativos, consequentemente sobre os medicamentos, para garantir uma maior segurança do paciente. Então, o foco sempre é garantir a segurança do medicamento que vai chegar até o nosso paciente. Concluindo, então, nós vemos a atualização de algumas resoluções da Anvisa e a tendência é que mais resoluções sejam revisadas e atualizadas, com o intuito de se promover uma harmonização com relação às normas que tratam de medicamentos. As agências reguladoras Anvisa, EMA e FDA apresentam diferenças, porém todas reconhecem a necessidade de um documento contendo informações sobre os IFAs. Então, como nós vimos o DIFA, a SMF na Europa e o DMF nos Estados Unidos. Com o novo marco regulatório, a Anvisa busca sua aproximação das normas adotadas pela EMA e pelo FDA. Então, como nós vimos, o fato de o DIFA ter que ser submetido de maneira eletrônica e também o fato de a CADIFA ser semelhante ao CEP já existente na Europa, indica que a Anvisa está buscando essa aproximação do que já é adotado pelas outras duas agências reguladoras. Além disso, com o novo marco regulatório, a Anvisa busca obter um maior controle sobre os IFAs e, consequentemente, sobre os medicamentos. Então, como nós comentamos, ela quer aumentar o controle sobre os insumos ativos para que haja uma maior qualidade dos medicamentos, tendo em vista que esses insumos ativos vão ser usados na fabricação de medicamentos, e isso vai garantir uma maior segurança do paciente. Então, é muito positivo nós vermos como a nossa agência reguladora está preocupada em aumentar o seu controle com relação à qualidade dos medicamentos que vão ser disponibilizados para a população brasileira. Aqui estão as referências que eu utilizei na elaboração dessa palestra. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada também às entidades apoiadoras e que contribuíram para a realização desse evento. Obrigada.